Olá pessoal, muito boa noite. A gente está falando mais uma vez direto da Vila Madalena em São Paulo. Hoje é dia 24 de março, semana de Páscoa. E eu vou fazer uma introdução aqui, porque o pessoal tem que sentir o clima que a gente está começando esse nosso evento. Porque hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo um episódio fora de data com o Marcelo e com a Delmar, que estão aqui. Sejam bem-vindos vocês dois. E eu queria dizer como é que a gente chegou nesse episódio aqui. Eu recebi na semana passada uma mensagem assim: Oi, Mauricião, no meu celular. E aí eu olhei e falei: putz, ferrou. Tá chegando a Páscoa, o cara vai querer fazer um episódio especial de Páscoa, né? Então eu já estou começando a ficar arrepiado nos feriados. Traumatizado. Né? Vão chegando os feriados e eu vou ficando meio tenso, né? Mas aí o Marcelo colocou você trouxe um cenário, né, bem legal, e que por acaso na manhã desse dia que a gente se falou, ele passou muito forte pela minha cabeça, que é discutir bem o que está acontecendo aqui no nosso país, que não é pouca coisa, né? E eu fiquei super feliz porque na manhã desse dia eu tinha feito uma conversa com a percepção de que a gente estava super polarizado no país. Tem o pessoal que acredita, tem o pessoal que não acredita. E aí tem mais um terceiro lugar aí, que é gente que nem não acredita nem acredita, mas que está fazendo reflexões, né, até mais interessantes do que os outros dois polos, mas que, na verdade, tem em comum com todo mundo é que ninguém traz para si a história, né? Uhum. E é muito engraçado, porque todo mundo fica falando na terceira pessoa, e ninguém traz para si. Essa foi a discussão que eu tive logo de manhã, daí chegou sua mensagem, eu falei, pronto, então tá. O universo, eu acho que tá... É isso? Mais ou menos. Né? Mais ou menos. O que nós vamos falar hoje? Então, acho que primeiro reconhecer que a gente está aqui de novo antes da Páscoa, né? Não vamos falar de Páscoa, mas a Páscoa é uma oportunidade de transformação, de ressurreição e de transcendência, né? De renascimento para transcendência. Talvez é o que a gente mais precisa quando a gente está olhando para a situação que a gente está vivendo. Como é que a gente transforma isso, olha para isso a partir de uma oportunidade de transformação. E vale a pena até rever o programa da Páscoa do ano passado. Né? Eu acho que vale a pena porque... Está rolando aí. Tá. E é bem interessante até para quem quiser entender esse caminho aí, dessa transformação, dessa renovação, vale a pena. Mas eu tenho passado um tempo por mês fora do Brasil e isso foi a primeira vez que eu estava lá fora e olhando as coisas que estavam acontecendo, bem incomodado, assim, bem angustiado, incomodado, até dividir isso com a Delmar e vendo... E aí bem incomodado com a história da polarização e da superficialização de toda essa conversa, essa discussão. E eu li um artigo uns dias antes de uma matéria de um cara falando sobre os movimentos sociais e o que acontece depois dos movimentos sociais, né? Então, voltando lá para a Primavera Árabe, Occupy Wall Street, quando você cria um movimento caótico, como aparentemente que a gente está vivendo, e geralmente ele não tem maturidade, o que aparece no lugar é pior do que o que estava no lugar. Então a gente vê que, por exemplo, o ISIS e o atentado da Bélgica da semana de Paris, ele não é isolado. Ele tem raízes em coisas que estão acontecendo antes, e entre essas várias coisas que aconteceram antes tem a Primavera Árabe, que foi um fenômeno que de alguma forma produziu o movimento social, uma turbulência social, mas o que se colocou no lugar foi de um nível de consciência anterior ao que existia, que o que existia já não era estruturalmente tão bom, mas o que se coloca no lugar, ele colapsa, né? Vem um nível abaixo. E foi um pouco com esse incômodo que eu comecei a ficar, falei, putz, né, do que está acontecendo no Brasil e dessa polarização e do grau de intensidade da quantidade de energia, a sensação de que talvez não seja exatamente a melhor possibilidade que vem na sequência. Né?
gosto de colocar que quando você tem uma questão, é fácil você se colocar a favor ou contra qualquer coisa. Essa é uma posição. Por que é fácil? Porque você lista uma série de pontos de vista ou de valores ou de crenças ou de convicções, o nome que você queira dar. Então, se eu sou a favor de, ou contra, aí eu levanto a bandeira e vou. Você não precisa refletir muito se você vai a favor ou contra. Né? E aí o que também a gente viu nas manifestações, por exemplo, algumas pessoas já tentando mostrar essa questão, né, de direita, esquerda, né, nem direita nem esquerda, mas alguma outra coisa. E o que tem de saudável, de positivo em ambas as direções, né? Na direita e na esquerda, o que você traz aí o que é importante levar adiante para um próximo passo? Né? Mas voltando, quando você fala de regressão, eu acho que a regressão ela vai à medida que as pessoas se posicionam na polaridade. Então é fácil eu me polarizar, eu levantar uma bandeira e sair com ela, seja ela qual for. Né? E eu acho que tem algumas coisas interessantes acontecendo. Lá nos Estados Unidos tem a polarização acontecendo lá também, então os caras estão desesperados. Mas você tem o Trump de um lado e o Sanders do outro. E porque para os Estados Unidos é a polarização, imaginar um cara com uma plataforma socialista, se dizendo socialista, com chance de disputar eleições, chance de ganhar, para os Estados Unidos é um negócio... E o Trump, que é o estereótipo de tudo que existe do conservadorismo e tal. E tem aquele cara que escreveu o Cisne Negro, o Nicholas Taleb, eu li que ele escreveu um artigo para o New York Times falando assim que as pessoas não estão votando nem para o Trump, nem pro Sanders, mas elas estão votando contra o establishment. E que de alguma forma é um pouco do que está acontecendo aqui. As pessoas não estão nem de esquerda nem de direita, nem a favor nem contra, mas de alguma forma está todo mundo falando, não aguento mais essa história. Né? O risco é que se eu não aguento mais essa história é um processo que não está integrado. Então o que a gente tinha pensado de começar essa conversa era começar com a gente, com a gente falando o que mais nos incomoda e integrando o que mais nos incomoda da situação. Não precisa ser prático, a gente não precisa de alguma maneira colaborar, porque em outros programas a gente já falou bastante da questão da sombra, não é? E aí, se a gente engrossa os que criticam, os que se queixam, você está colocando mais energia para a situação ficar mais intensa do jeito que ela está. E que é um negócio super complicado, né? Porque toda vez que você vê, por exemplo, o Lula fazendo as bravatas que ele fala, as mentiras que ele fala, e você fica com raiva, você está falando, bom, esse cara está fazendo isso com a minha energia, né? Porque é difícil ficar indiferente à forma como acontece. Né? Não dá pra ser tão frio assim. E não adianta, se você é frio e reprime, pior ainda. Não tem como. Porque reprime, ele escapa, aí vai mais ainda. Vaza. Isso. E aumenta. E se você se inflama e uma meia dúzia que ficam falando, essa inflamação também vai. Então a gente pensou, falou, vamos ver o que acontece se a gente fizer primeiro a conversa da gente, integrar a sombra do que mais incomoda, para daí a gente se engajar numa conversa... Porque essa irritação, ela tá geral. Total. Tem até uma tensão natural, você anda na rua, você sente essa energia. Então, tensão natural, tensão no trânsito, nas pessoas andando, as pessoas estão mais irritadas. Exato. Dá para sentir. Então... Uma cidade como São Paulo, então, tem muita gente aglutinada, então você sente essa história. E aí, como a gente aprendeu que dá para transformar, porque uma coisa é diagnosticar, nossa, e isso eu ouço várias vezes por dia. Nossa, você está sentindo uma tensão no ar? Nossa, você está sentindo as pessoas mais irritadas? As pessoas estão falando isso, mas isso é um diagnóstico. O que você faz com isso? Claro. Né? Quer dizer, o lixo está aí, como é que vai reciclar? Como é que vai transformar? Porque está amontoando, a coisa está... Eu tô pronto. Nós vamos precisar de post-it. Vocês querem post-it, caneta? O pessoal ajuda aqui. Nós estamos com gente no estúdio hoje aqui. Olha que legal. Quem dá uma mão pra gente? Tem umas canetas ali atrás, ó. Umas canetas ali atrás. Post-it também, acho que pra tem uns bloquinhos. Todo mundo? Se todo mundo quiser fazer, nós também. Coletivo. É coletivo. Porque tem uma maneira... Até agora, a gente trabalhou aqui as sombras individuais. Você, aquela história, né? Mas... Tem dois tipos de sombra. A sombra individual, aquilo que me irrita, me incomoda, me afeta, e a sombra coletiva. Quando você trabalha no coletivo, você afeta o coletivo. Claro. Olha que legal. A gente podia fazer começando com o individual mesmo, né? Vocês comandam? Comandamos.
Se precisar de mais post-it, tem prancheta ali também. Ó. Tem Parede, tem flip chart. Bastante. Usem. Tá. Mas acho que eu... Fala, Sayão. O primeiro exercício é pensar. Você pode talvez pessoalizar, falar, puta, dessa situação toda, quem mais me incomoda é fulano de tal. Ou a situação. E aí dá 3 adjetivos que mais te incomodam nessa situação toda que a gente está vivendo. Quais são os 3 principais adjetivos que mais te incomodam, que mais te perturbam? Tá. Vamos fazer? Vamos lá. Olha, para mim está sendo aqui um exercício difícil de saber o que mais incomoda, né? Tem tanta coisa aqui. Mas é legal Muita nomear 3, né? É. Pra mim eu já fiz o que eu já tinha feito antes, que eu sabia que ia fazer. Então. Tá. Fez, Neymar? Já. Vocês combinaram antes, né? Não, eu... Vocês combinam isso no quarto antes de vocês virem pra Foi cá? aqui, viu? Ele falou. A Demar nem sabia. Eu nem sabia. Tô Vai. com vocês, Então tô com joga. vocês. Tá bom. Tá aqui já. E agora? Então tá bom. Quais são os seus 3? Eu coloquei aqui a hipocrisia, a agressividade e a desonestidade. É punk, hein? Trazer isso para a primeira pessoa vai ser difícil. Eu coloquei a da situação. Não peguei a pessoa, mas peguei a situação como um todo. A questão da corrupção, o pânico, essa coisa que está no ar, um desespero, um pânico, uma coisa, e a desesperança, assim, as pessoas estão... E eu estou sentindo essas... Qual foi o Como primeiro? é que você dá Você pôs? o adjetivo do 3 2 1 da sombra? Esse terceiro ficou com... Corrupção, Corrupção, né? Corrupto, primeiro, corrupto, desesperado e... desesperado e desesperançado, desesperançoso, sem esperança, sabe quando Esse assim? não é muito forte como Não, adjetivo. então é o quê? Pô, como não, cara? Então, eu acho... Pessimista, Pelo amor de talvez. Deus, como não? É o pessimista, Pessimista. pessimista acho. Pessimista. Ou então Desânimo, negativista, desanimado. sabe aquela pessoa Ó céus, ó ó vida, céus, ó ó azar, vida, ó ó, azar. entendeu? Até teve a história, não teve? Que iam caçar o mandato do Tiririca? Não sei, Não tô sabe? sabendo disso. Não? Por quê? Você ouviu essa? Por quê? Que tá, não fica. Ele prometeu que pior que tá não ia ficar, entendeu? Vocês querem derrubar o cara também, né? Vocês dois. Mas é... Pior que tá, não fica. Então, essa coisa do... É que ele falou, ó céus, ó vida, ó azar, ó. O meu é superficialidade, de manipulação e de mentira. Os meus 3. Tá, Legal. legal. Agora, como é que a gente faz o diálogo aqui em 3? Muita coisa, né? Pode escolher um. Vai lá, tiozão. Um de cada. Pode escolher um. Um de cada. Tá, então você escolhe os... Não, porque, por exemplo, desonestidade e corrupção tá muito ligado, Exatamente, né? Você isso falou que eu ia qual? falar. Superficialidade, manipulação e mentira. Pode ter. Aí você Mentira falou em com desonestidade. Mentira, eu falei Desonestidade, pra mim, eu falei tá hipocrisia, mas tá muito ligado com essa Também história desonestidade, também. mentira e hipocrisia O estão incômodo juntos. é muito... Como a gente não vai fazer o diálogo, sabe o que a gente podia fazer? Incorporar em primeira pessoa isso aqui. E a gente conversar em primeira pessoa desse lugar aqui. Você... Fazer 5 minutos de diálogo desse lugar. Tá, aqui. cada um escolhe um e... Não, vou escolher os 3. Ser Você superficial, pode manipulador dançar e mentiroso. neles, né? Você ora um, ora outro. Vamos lá. Bora. Porque na realidade isso aqui é tudo um plano. Aham. O que eu quero mesmo é ver o circo pegar fogo, porque
estou fazendo um plano, vou ser candidato a vereador, com essa plataforma de levar a integral para o mundo e resolver todos os problemas da sociedade. Isso não vai dar certo, Marcelo. Não vai dar certo. Não, claro que vai. Não vai, É só dar uma enroladinha. Olha o caos que tá, Marcelo. Olha o caos, Marcelo. Imagina, todo mundo acredita nisso. Ó, se a gente conseguir comprar 3 ou 4 caras, né, enrolar mais umas pessoas, continua vindo aqui no Maurício, aumenta a audiência, a gente... Nossos diálogos já tem 8 mil views, 5 mil. Se a gente fizer alguma coisa, compra lá no Facebook e fala que não está comprado o anúncio. Fala que é a gente mesmo que está vendo. Né? Compra os likes, mas não conta para ninguém, obviamente. Inventa uma teoria falando que a gente estruturou um negócio político. Escreve um livro sobre toda essa história. Marcelo, não vai dar nada certo isso, Marcelo. Não, lógico que vai dar certo. Não vai dar certo. O nível de consciência das pessoas, Marcelo. Tudo burro, tudo ignorante, um pouquinho de coisa que a gente fala, eles acreditam, imagina que não vai dar certo. Vão pegar nós, Marcelo. Marcelo, vão pegar a gente, perigo, Marcelo. Imagina. Olha como é que está a situação, olha o perigo que está. Quem que vai pegar? Quem que está na cadeia? Só empresário, político nenhum está na cadeia. Vocês acham que eu vou entrar nessa conversa? Eu não vou entrar nessa conversa de marido e mulher, não. Você é louco? Você é louco? Nesse tom, vocês estão loucos, não é possível. E se a gente pagar um por fora para você fazer parte? Quanto vale a gente te pagar para você começar a dar depoimento que a gente é sério, que a gente vai conseguir? Eu vou desligar as câmeras, daí a gente combina. Acho que é uma boa ideia. Vamos desligar, né? É melhor desligar. Deu para reproduzir um pouco, né? Pouco, né? Vocês são bons nessa história, né? Vocês tá combinaram à noite. Eu ia dar uma desesperada, eu ia chorar aqui, mas eu achei que daí... Ia ser ser muito apelativo, eu muito acho, apelativo. Muito. Gente, mas eu acho que... E tem energia, né? Quando você começa a botar isso, tem muita energia nessa história. Então... Eu comecei a suar já. Exato. Aumentei o suor. Calor total. Isso que eu ia falar, começa... E aí dá pra gente reconhecer aqui, né? Onde é que a gente é cada uma dessas coisas aqui. Nossa, Você falou sério a história da grana? Falei. Agora eu já desincorporei do personagem. É muito difícil isso. Já desincorporei do personagem. Bom, a agressividade eu já tinha reconhecido no 321, primeiro que a gente fez, um episódio que deve ser lá 3 anos. Então, mas isso já foi. Maravilhoso, aliás. De vez em quando... Aquele lá é a nossa referência quando alguém nos conhece o 321. O que é sombra? A gente pede para assistir, a pessoa tem uma boa referência. Eu estou trazendo para mim aqui, porque eu falei hipocrisia, agressividade e desonestidade, né? A agressividade eu já assumi publicamente. Já. Mas essa história da desonestidade, essas micro corrupções que a gente faz todo dia, né? Quantos guardas já engraxei no meio da rua e tal. A história da Zona Azul, você não tem mais um talão de Zona Azul, daí você dá aquela riscadinha a mais, né? Fiz isso semana passada. Tá, dá pra ver, né? Dá pra ver onde tá. A hipocrisia, eu precisaria falar com a Camila ali, que ela vai lembrar alguns episódios dela. Não é difícil. Não. Então, de alguma forma foi um pouco isso que me deixou feliz que eu fiz a introdução, porque eu acho que é exatamente isso que está faltando, né? Nessa reflexão que todo mundo está fazendo, nas críticas, na tomada de posição, que é exatamente tentar se ver dentro desse contexto, né? Pois é. Para tentar agregar de alguma forma. Porque tem uma questão que aqui é a corrupção, né? E aí a gente aponta para a corrupção, mas essa corrupção social de cada um e individual, quando você olha para a sua, e a gente acha assim, a corrupção é para fora, mas às vezes ela é para dentro. Corrupção tem a ver com roubo, né? E às vezes a gente rouba horas de sono, a gente rouba qualidade de vida, saúde, né? Sonhos, propósito, projetos seus. Às vezes você faz isso para o outro, você rouba, né? Se você for mais longe, o que a gente mente para a gente mesmo é a cada minuto, eu acho. Né? O David Deida, que é um cara que eu gosto muito, ele começa os workshops dele falando 99% do que eu falo é mentira. Então, só ouça. E eu gosto muito disso, porque, de alguma forma, tudo que nós estamos falando aqui é mentira.
Talvez daqui a 10 anos, um pedaço das coisas que a gente acredita, a gente vai mudar. Se a gente continuar evoluindo, se a gente acredita na evolução, a gente vai evoluir. Então a nossa perspectiva de mundo vai mudar. Então todo mundo é mentiroso o tempo todo. Se você evolui, não tem... E é você reconhecer que o que você está falando, você só está falando do lugar, da perspectiva de mundo, da visão de mundo, do que você sabe, e que tem um monte de coisa que você não sabe, você sempre está mentindo. Tá, tudo bem. Nesse aspecto é verdade. eu gosto mais de exercitar as micro-mentiras, também, né? Tipo assim, também. Você encontra um amigo na rua que você não vê há muito tempo, você fala, é claro que vamos almoçar. Passa lá em casa. Passa lá em casa, vamos almoçar semana que vem, né? Só que a tua agenda está absurdamente lotada, você não vai fazer isso. Tem. Uma micro-mentira. Também tem essas mentiras todas que a gente conta. Toda hora, né? O tempo todo. E as mentiras que você conta para si mesmo, né? Que você vai, não, agora eu vou me comprometer com isso. Eu estava com a minha mãe esperando para marcar, para agendar um exame, uma consulta. Aí entrou uma pessoa e o agendamento era assim, próxima. E eram várias pessoas. Então, você chegava e você tinha que saber quem era a última pessoa, né? Quem estava na sala, e aí você sabia que você era depois, porque não tinha uma senha nem nada. Aí chegou uma senhora logo depois e ela falou assim, como é que é aqui? Aí eu falei, seguinte. Aí levantou uma senhora que sabia que era ela, a seguinte. E eu já vi quem que era que estava antes de mim, perguntei, aí eu falei assim, quando a senhora chegou, eu já estava aqui. Não, mas eu cheguei às 6 horas da manhã, eu vou agora. Aí eu falei, beleza, né? Então, quer dizer, furar uma fila, se você... Não, eu vou chegar agora, porque eu cheguei e agora eu vou e... Aí eu falei, beleza, né? Porque tinham mais umas 3, 4 pessoas, né? E aí as pessoas... Aí vai criando uma... Isso que você... Aí, essa tensão. Então, aí, naquela hora eu pensei, eu falei, olha aqui, o pequeno... gerando, né? A gente olha o grande, mas começam pequenos conflitos ali, né? Microtensões. Né? Microtensões. E ela, assim, se sentindo, como você falou, no direito, assim, não, eu vou, assim, eu tô aqui desde as 6, não interessa que tenha uma fila, que tenha uma ordem, que tenha uma disciplina, não, eu vou agora, entendeu? A próxima que chamar, quando ela falar a próxima, eu vou eu. E aí fiquei com essa cara, assim, tá bom, aí faz o quê? Releva, aí tem uns que não revelar, enfim. Mas eu falei, olha o espelho, a gente fala tanto em espelho, né? Olha o espelho da... tem uma coisa nessa história de mentira, né? Quando revelaram lá o grampo da Dilma e do Lula, todo mundo fica escandalizado, né? Mas aí se você pensar, foi a mesma coisa que eu pensei, falei, cara, se tivesse me grampeado e revelasse um pedaço das minhas conversas, cara, nem precisa, só rever os nossos vídeos tem aqui. Tem um monte de coisa não publicável. Tem. Então, de alguma forma, você tem uma máscara que você se relaciona, onde você não expõe tudo que você pensa, tudo que você acredita. Até porque é insustentável viver desse jeito. Né? Então tem uma casca de... Transparência 100%. E tem a minha de manipulação aqui, que é... De alguma forma, a manipulação não é boa nem ruim, né? Então, o tempo todo você tenta manipular, você tenta persuadir o outro, e a gente é manipulado por um monte de coisa, mas essa energia de manipulação é muito presente nas relações, em tudo como a vida se dá e como as relações se dão, né? E é fácil você perceber quando você manipula, quando você quer vender uma ideia, ou quando você quer ter uma vontade sua atingida no relacionamento afetivo, no relacionamento com os filhos, que aparentemente você está falando alguma coisa do coração, mas seguramente lá atrás da sua cabeça tem uma segunda intenção que você não está sendo explícito em relação à sua segunda intenção. Você está usando energia brutal de manipulação. E são tempos onde a gente tem ouvido muito pouco sobre o que cada uma das pessoas acreditam de verdade, né? Difícil, né? Ninguém fala muito mais do que acredita, do que acho que tem muito essa terceira pessoa, né? Na hora que você tenta convencer, você joga um discurso pro lado de lá, mas de verdade ele não sai de você nas coisas que você acredita, sem nenhuma intenção de convencimento, simplesmente uma expressão do que você acredita, né? Eu tenho olhado de perto os discursos e é incrível isso, cara. A gente está num período, principalmente quando você fala dos políticos, assim, e das pessoas que estão defendendo suas teses, né? Tirando talvez esse grupo que eu falei que é um grupo do muito pelo contrário, né? Nem esquerda nem direita, muito pelo contrário, que talvez comece a falar um pouco de que crenças
Não sei como é que vocês estão vendo, mas de que crenças essas pessoas começam a ter. Eu acho que tem uma coisa interessante, eu não sei, a gente já falou aqui do filme da Hannah Arendt, da banalidade do mal, né? Porque a gente tende a projetar e demonizar essas pessoas. Você demoniza a Dilma, demoniza o Lula, demoniza o Cunha, porque é super confortável demonizar. E para mim o que é perturbador é que eles são normais, cara. São normais como a gente. E voltando a Hannah Arendt na banalidade do mal, quem não viu o filme da Hannah Arendt vale a pena ver, porque ela foi cobrir o julgamento do Eichmann, que foi o diretor de operações de Auschwitz, né, que foi preso na Argentina e foi julgado em Jerusalém. E para mim o que é mais amedrontador, e para mim essa é a conversa boa de fazer a conversa em primeira pessoa, que podia ser qualquer um de nós. E é isso que é difícil reconhecer. Porque é muito fácil demonizar o Lula. Do mesmo jeito que a gente tem essa coisa no Brasil, né, de a gente acha que precisa de um herói que vai resolver tudo, a gente tende a demonizar e a projetar e falar, não, aquele cara é o problema, ele é o desonesto, ele não sei o quê, eu não tenho nada a ver com isso. E quando você olha, se você fizer o exercício mais profundo de empatia, né, do Lula sendo um filho entre uma porrada, que o pai que veio antes, alcoólatra, a mãe que veio morar na favela, não sei o quê, e você nuclearmente, estruturalmente, do ponto de vista de personalidade, tanto ele quanto todos nós outros e o Cunha e todos os outros, quando você faz esse exercício, cara, tem algo machucado lá que é tão machucado quanto a gente, que escolheu outras coisas. Né? E esse é o exercício que é difícil de fazer. Algumas das conversas, né, do Grampo são conversas que a gente podia estar tendo, né, que todo mundo aqui queria ter um sítio em Atibaia, um apartamento no Guarujá, né, que até a história do Eduardo Paes, né, é muito mais próximo da gente do que um apartamento em Nova York, em outro lugar, né. Atibaia está aqui do lado, é muito mais perto da gente, né, vizinho. E não é nem um pouco difícil de você, pegando essa conversa do Lula com a Dilma, né, de vou limpar tua barra, segura aí, tô te mandando um documento aí para... Putz, a gente faz isso toda hora, né, com os amigos, né, toda hora. Não, empresa, cara, há muito tempo empresa. Negócio, põe lá a folha que estava faltando, que o contrato... Putz, eu acho que o que é mais perturbador de todo mundo, que todo mundo começa a ficar agitado, é que assim, é muito perto do que todo mundo é. É que aí já está quase na segunda pessoa. Quando a gente fala em terceira pessoa, na sombra, ela está lá longe. E essa história, ela veio muito para perto, a ponto de um vídeo que passou do Lula entrando no hotel e alguém agredindo ele, né? Sim, muito perto. Filho dele, né? Muito também. Perto, assim, ele passando. Eu falei, opa, e ali me veio isso, né? Porque quando a sombra tá, quando a gente não aguenta, ela tá lá longe. Para mim isso é positivo no seguinte sentido, que ela tá chegando mais perto, ela tá já em segunda pessoa, porque ele apontou ali. Mas quem que tem maturidade para perceber isso que eles estão falando? Mas por isso que é desesperador. Por isso que é mais fácil falar, não, o problema é dele, o problema é dos caras, o problema é do PT. É difícil a gente reconhecer que a gente é coautor disso tudo. Mas o que eu estou querendo dizer assim, por exemplo, quando você fala em Estados Unidos, para nós aqui é eles lá longe. Quando você está trazendo, você vê uma cena dessa, ela está bem mais perto. Aí quando você falou de Atibaia e de Guarujá, perto. Quando você fala em dinheiro na Suíça, é uma sombra mais distante. Quando você fala, não, é aqui, está aqui, ó, está emergindo, ela está muito perto. E aí, por isso, para mim aqui, lógico que cada um, a gente colocou coisas parecidas, mas algumas bem diferentes, porque aí é onde pega individualmente, né? Depois que eu pus aqui, que o que está me chamando a atenção, e talvez até por um viés das pessoas que chegam até mim, elas chegam muito desesperadas e em pânico com a situação, mas isso é a mesma coisa, quer dizer, de uma certa maneira, em função da minha mãe estar com, né, um diagnóstico difícil, é o medo que eu vivendo. Então, percebe que eu também vejo na situação uma coisa que está acontecendo do meu lado. Essa questão de vida e morte, essa coisa de... Né, que aí você vai pela violência, mas eu vou pela vida e morte mesmo ali, né? Então, é muito interessante quando você também, se eu descuido, eu vou projetar aquilo que eu estou vivendo no momento. Porque cada um aqui saíram coisas semelhantes e diferentes. Né? Porque aí quando você fez agora, eu fui perguntar, mas eu tô com medo do quê? Eu falei, pô, lógico que eu tô. Né?
O pessimismo, lógico, né? Um diagnóstico que você fala, bom, esse diagnóstico ele vai para uma recuperação ou vai, né, para o fim da existência? Para mim, que uma das coisas que mais me perturba na história, que é a história da manipulação, é que eu vejo, sei lá, caras como eu admiro. O Gregório Duvivier, lá, que é um cara do Portos Fundos, ou o Luiz Algarra, por exemplo, que é um outro cara que eu admiro, ou o Leonardo Boff, que eu admiro. E os caras defendendo a história do PT, e defendendo com o argumento da esquerda contra a direita, ou caras que eu admiro do outro lado, mas com um discurso, caras que trabalhavam comigo e vão fora PT, o problema é o PT, e sendo super agressivo, xingando, falando palavrão. O que me perturba, eu falo, cara, como essas pessoas estão emitindo esses julgamentos e de que lugar? Eu queria muito entender que tipo de influência, e isso tem doído no meu corpo. Eu falo, cara, até que ponto eu também estou sendo influenciado ou manipulado de estar no lugar onde eu estou, que é essa ideia de emitir uma opinião sem ser de um lugar verdadeiro, de essência seu, e o que você está falando, você está sendo papagaio de alguma coisa, é muito perturbadora para mim. Por isso que eu acho que uma coisa legal é se perguntar, quando eu emito uma opinião, a serviço de quem que, você tá. E de que lugar eu estou falando, porque a quantidade de relacionamentos que estão sendo rompidos, eu estou ouvindo também histórias assim, amigos, de amizades acabando, não, família. Assim, ou não se fala nesse assunto, porque a coisa está num pé que está difícil, ou então, assim, arrebentando, né? Assim, de não se ver, de Páscoa agora, um monte de gente, mas assim, muita gente brigando. E o que para mim tem sido interessante, eu consigo concordar com todo mundo. Quando os caras falam, não, se fizer o impeachment da Dilma, o que sobe é o PMDB, eu falo, é verdade. Não tem o menor sentido fazer todo o movimento para o poder ficar exatamente na mão dos mesmos caras, mas aí, por conta disso, você preservar o PT com toda essa história que você está vendo, fala, cara, não faz sentido. Isso é sustentar o paradoxo. E ao mesmo tempo falar, não, vai assim, a opção Temer com o PSDB, não sei o que, puta, é difícil de engolir. Aí você fala, legal, o que pode emergir diferente disso que não seja um retrocesso? Que talvez essa é a conversa, quando a gente consegue assumir energeticamente que eu tenho dentro de mim o Lula e o Aécio vivendo dentro de mim. E a Dilma junto. Ué, né? Eles são todos aqui dentro, né? Pacote completo. É pacote completo. E o Cunha ainda, de brinde. Ou seja... porque é fácil projetar agora, falando no ouro da sombra, é fácil projetar o ouro da sombra no Moro. Que também é a mesma coisa. Né? Que aí todo mundo pega, né? Tem o herói e tem o vilão, claro. E aí você pega todas as suas, né, coisas legais que você admira em você e projeta nele, não, porque ele vai fazer, ele vai dar conta. Ele, a equipe, percebe? O outro perigo, porque a gente fala muito da sombra no sentido do que nos irrita, nos incomoda, e o ouro da sombra? Mas é a mesma energia que vai para ele. Só que assim, sobrecarrega ele também. Super. Que é a mesma energia que muita gente que é tipo ator de TV, cantor, jogador de futebol não consegue administrar, porque a projeção, as pessoas projetando, aí você pega um cara imaturo emocionalmente, que colapsa, porque ele não segura o que a expectativa da sociedade tem em relação ao cara. Imagino que parte das vezes, né, de algumas coisas que eu olho para o Moro e falo, não sei se lá, logo depois das manifestações ele soltou uma carta. Eu até conversei com um amigo meu que era juiz e perguntei a opinião dele. Eu falei, cara, o juiz, ele devia ser assim, não devia falar nada, né, para manter completa isenção, porque é o judiciário, né? Ele não é legislativo nem executivo, ele não tem que falar com a sociedade, não tem que falar com a sociedade. E aí quando ele sai e emite uma carta, eu falo, não sei se é do melhor lugar dele emitir opinião para a sociedade. Mas para corresponder à expectativa... Por isso que eu estou falando, o tamanho da quantidade de energia para um corpo só sustentar, né? Tanto da projeção de um lado... Isso. E o que é preocupante para mim é que quando isso funciona do mesmo jeito para cá, sim, toda a projeção negativa que a gente faz, porque quem está acostumado a conviver com essa energia tóxica se fortalece com a projeção. O David Deida fala um negócio super legal, que é o cara do masculino e feminino, que toda energia de guerreiro e de abuso sexual que os homens não conseguem assumir no sentido de reconhecer que tem,
é com essa energia que todas as outras guerras e os abusos sexuais das mulheres são feitos. Dos caras que fazem, mas essa energia que fica disponível que não é integrada. É ali que então, se é assim, dissolve, né? toda vez que a gente fala que o Lula tá errado, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu estou dando energia, e o cara, tudo que eles estão fazendo com a energia deles e mais parte da nossa que a gente não está incorporando. Por isso que eu acho que é importante reconhecer, falar, legal, pelo menos não é com a minha. E toda vez que a gente se irrita, como se percebe um tremor, aí está indo sua energia embora para esse assunto. Sabe o que fiquei curiosa? Fale. De ouvir umas vozes. Umas vozes do além ou daqui É. da sala? De vivos ou de mortos? Pode ser daqui da sala? Vamos? Tem um microfone ali, ó, se alguém quiser pegar. Compartilhar, como Vamos. nós fizemos aqui, assim, alguém falar Claro, mas é algo bem convidativo, assim, quem tiver... Não, obrigado. Não. Assim, olha, sabe o que me incomoda? Tal, mais ou menos nessa linha, pra gente ouvir mais, Tá no trazer post. outras... Tem um microfone ali, ó, pessoal, pega ali. É. Pega ali, ó. Que aí a gente põe vocês dentro do jogo. É. Quem quer falar? Vai lá, Edu, você é de casa. A Trino também, vai, meu. Isso. Vai lá, Trino, vai. Vai, uma palavra com o Marcelo, faz tempo que você não vê ele. Pega lá. Pega o microfone ali pra mim. Pega ali, por favor, para o pessoal poder te ouvir. Senão quem está em casa não vai ouvir, não vai te ouvir. Já está funcionando ou ainda não? Está funcionando. Ó, enquanto a Trino pega o microfone, a Juliana está aqui, ela fala, eu incorporo a energia através da consciência de tomar conta da sombra. Não, é uma pergunta. Eu incorporo a energia através da consciência de tomar conta da sombra? Consciência é o primeiro grande passo, né? Precisa ver o que ela quer dizer com tomar conta da sombra, né? Porque a gente ainda não está na terceira fase, que é de transformar. Mas a primeira coisa, assim, é reconhecer. Assim, como o Marcelo falou, o que me irrita? Nas conversas, ou quando eu estou assistindo um noticiário, ou ouvindo, ou quando alguém fala, quer dizer, o que está me pegando? Então, primeiro é dar nome para o adjetivo que me incomoda, procurar, né, encontrar dentro da gente, em alguma outra... E normalmente é em outra área, não necessariamente na mesma, né? Porque se você não atua na política... Em outro momento da vida. Ou em outro momento passado, por exemplo, né? Fala, Trino. Esse assunto tem sido muito interessante para mim, eu preciso dizer, porque eu não sou muito ativa politicamente, assim, em geral. No Brasil, particularmente, mesmo morando aqui há 10 anos, eu não voto aqui, então não estou tão engajada em geral. Mas nas últimas semanas tem sido uma carga de energia que eu sinto assim no meu corpo até. E eu me envolvo mais, até pelo Facebook, né, que tem muita coisa que está chegando, aí eu fui lendo um monte de coisas. Então tem sido bastante intensa esse período das últimas 2 semanas. E o que eu tenho refletido, porque eu acho que eu tenho essa lente de uma estoniana ainda, e toda a história da Estônia e tudo mais que eu trago, às vezes, para minhas reflexões também. Então, uma coisa que eu vejo nessa situação aqui no Brasil agora, me parece como se fosse uma evolução do caráter do brasileiro, assim, de uma maneira mais macro, talvez. E até umas sombras que eu coloquei que me incomodam, que eu reflito bastante, a questão de preto e branco, discussão muito superficial, como o Marcelo trouxe, de que os meus amigos, alguns mais próximos, que tragam os pontos de vista que eu não acredito que estariam vindo dessas pessoas, que parecem muito preto e branco contra um partido ou outro, como se um tivesse a verdade única e tudo mais. Então, tudo isso tem me incomodado bastante. Só que quando eu olho nessa perspectiva mais ampla de desenvolvimento do caráter, me parece que é um passo que o Brasil, os brasileiros, eu também me incluo nessa, precisamos passar essa parte de incorporação, passar essa fase de preto e branco para conseguir começar a enxergar nossos próprios valores de uma maneira mais sólida, talvez. Então, eu acho que esse olhar me dá também uma possibilidade de não sei se é alívio, mas olhar para essa tensão do preto e branco com uma perspectiva mais ampla de desenvolvimento como um todo. Então, isso tem sido uma reflexão, porque não todo, quando eu vejo o que está acontecendo no Brasil, para mim, o essencial, na verdade, é
é o desenvolvimento de um país e de uma nação, num certo sentido. Então, quando vem esses argumentos, por exemplo, que se Dilma sair, outro vai ser pior ainda, aí eu penso para mim, nossa, vocês não sabem, isso vai levar dezenas de anos ou 1000 anos, talvez seja a perspectiva de desenvolvimento. Então, já que você está trazendo uma questão macro, eu vi a Elaine, ela é uma assistente social que nessas semanas ela andou fazendo 10 dias de imersão no módulo de constelação, as constelações. E aí é uma francesa ou marroquina que tem um espaço na Espanha, e ela está aqui no Brasil com 90 pessoas. Ela resolveu fazer, no dia das manifestações, ela resolveu fazer uma constelação para o Brasil. E ela trouxe um dado tão interessante, porque o que apareceu, o que emergiu ali? A questão dos excluídos. Porque, assim, os portugueses que vieram para cá, eles vieram... Quem eram os portugueses que vinham? Os primeiros eram os excluídos de lá, né? Os excluídos, os portugueses que eram excluídos de lá. Prisioneiros, enfim, né, os que eram desequilibrados mentalmente. Quer dizer, né? Só que, quando a gente estuda história do Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500. Só que, quem que está excluído aí quando eu conto essa história na escola? Os índios. Quem estava aqui já. Então, é lógico, quem veio primeiro? Os índios. Se eu começo a contar uma história para criança que o Brasil foi descoberto em 1500, eu estou excluindo os índios. Só que os portugueses que vieram para cá são excluídos. E aí você tem a escravidão que... Quem veio para cá? Quem eram os negros? Que já eram excluídos lá, que eram as tribos, quer dizer, toda a história que a gente sabe hoje, né? Que não eram os portugueses que iam lá, se embrenhavam na mata. Você sabe que eu estava lendo o livro, eu vou só reforçar o que você está falando, eu estava lendo o livro do Wesley, que é um antropólogo que falou sobre exatamente isso. O Brasil foi colonizado por 6 milhões de europeus, 6 milhões de africanos, 6 milhões de índios. E não só os portugueses, mas, por exemplo, um grande número de italianos que veio para o Brasil, mesma coisa, são excluídos. Mesma coisa. Os imigrantes todos. Então, olha que a gente já falou isso numa outra ótica, né? Mas assim, e aí fica essa questão, porque quando ela falou numa visão mais macro, eu falei, tá bom, isso é macro, então vamos olhar para o macro agora, quer dizer, qual é o DNA do Brasil, né? Índios, portugueses e negros, e africanos, esse é o... É interessante o que você está falando, porque na realidade o argumento que sustenta o Lula hoje é um argumento de exclusão, né? Que a gente, na realidade, fomos nós que incluímos, blá, blá, blá. E quem defende, e que tem um dado de realidade do ponto de vista econômico, quem é de esquerda defende exatamente esse aspecto inclusivo que foram os últimos 12, 13 anos de governo do PT, né? Então, é interessante, eu não tinha pensado por esse aspecto. E diz que foi muito intensa essa com 90 pessoas, nossa, né? E assim, o que ficou muito interessante que emergiu dessa constelação foram assim as novas soluções, as novas possibilidades. Essa é a palavra que ela usou. Que assim, e aí eu entendo sim essa questão de maturidade, porque lógico que a gente pode cair num processo difícil de dar um passo de maturidade, a gente pode, mas é uma oportunidade sim de maturidade, e de maturidade coletiva. Então eu fico pensando, puxa, se a gente pudesse, imagina didaticamente, se as pessoas coletivamente começassem a fazer esse exercício. Então a gente puxou aqui, temos um grupo aqui, esse grupo fez, quer dizer, se a gente levanta, se isso vem para a consciência, porque respondendo um pouco a pergunta da Ju, é isso, quer dizer, primeiro, assim, se está a sombra, está no inconsciente. Então se eu não faço esse exercício, né, de namorar, de me... Opa, o que é? De trazer com um cuidado para poder olhar e para poder fazer isso coletivamente. Se as pessoas fizessem isso coletivamente, não teria essa força toda. E a Ju relembra uma coisa aqui, ela está aqui dizendo o seguinte, tem um incômodo grande de como a mídia está cobrindo o assunto também. Porque também está reforçando a polaridade. Mas é mais falando fácil, em superficialidade, gente. Né? Aí é mais fácil. Total. A gente estava até conversando aqui como a mídia... E aí, especificamente no Brasil, tem uma questão complicada, porque
a mídia não declara a sua perspectiva, é diferente dos Estados Unidos. Né? Não declara a posição, né? Sabe que o New York Times é democrata, você sabe que a Fox é republicana ao extremo. É velado aqui, né? Aqui você não sabe exatamente, você sabe que a Veja toda semana lá está detonando o Lula, mas ele não fala que eles são a favor do PSDB, nem social-democrata, e quando o Azeredo lá foi condenado, eles se desculparam por não dar capa, não sei o que, fica uma confusão, você fala, não estou entendendo nada, né? É complicado mesmo, que o papel da... E a gente é super influenciado pelas notícias, né? Então... E a dica que a gente sempre dá, já que é desse jeito, para as pessoas evitarem se conectarem com um canal só. Um canal só, seja um canal de notícias só, né? Só, Poder variar um pouco mais. Né? Aí você tinha chamado o Edu também para a roda. Vai falar, Edu? Peraí, Edu, peraí que a sua careca tá brilhando aqui. Você tá no meu time, Edu, você tá no meu time. Das mentes brilhantes. É interessante porque eu estava aqui refletindo agora o exercício. Falei da radicalização, manipulação também é um negócio que me incomoda. Eu acho bem legal o que você falou, Marcelo, mas eu pus a questão da intolerância. E aí, fazendo exercício junto com vocês, eu identifiquei o quanto eu estou intolerante em casa. E com o assunto também em casa. Então, tudo... Intolerante com esse assunto, né? Intolerante inclusive, também com o né? assunto. Intolerante com o Facebook, intolerante querendo sair do Facebook. Na hora que você quer tomar uma atitude, aí você fala assim, não, vou começar a falar, não vou mais ler. Você veio pra cá, inclusive, porque a sua esposa mandou você embora. Hoje eu tô pra fora, jogou a chave fora, eu falei, vou lá. Mas eu acho que enfim, a intolerância, o quanto, como exercício, né? Eu acho que a gente tinha que até começar a postar umas campanhas. O que mais te incomoda, vai ter golpe. O que mais te incomoda, impeachment já. O que mais te incomoda... É isso. E talvez começar a coletar um pouco essas sombras coletivas, muito, né? Legal. Trazer para a consciência. Movimento, né? Talvez a gente não esteja sabendo utilizar as redes da forma correta. Mas eu estava no momento eu tinha acabado de sair da experiência com o Chan, do Tetra Dynamics, então eu estava muito na experiência de olhar perspectivas e não me deixar influenciar por aquilo outro. E me fez muito bem. Eu passei Eu não fui às 2 manifestações, mas eu poderia ter ido às 2 manifestações tranquilamente. Consegui conversar. Pouquinho que são como é que são essas perspectivas? Você poder começar a fazer um exercício livre de abrir diversas perspectivas a partir da visão dos quadrantes, né? Seja do ponto de vista pessoal, das coisas, do sistema, como que culturalmente aquilo se construiu. Então eu vivi uma semana bem bacana, assim. Quando eu ouvi o Lula falar, eu falei, é o que você falou, tá tudo bem, o que tá todo mundo... Eu fui ouvir depois que todo mundo falou, né? Falei, nossa, deve ter sido uma bomba, né? E aí você vê o Lula falar, tá bom, querida. Você fala, bom, o cara é que nem a gente, né? Eu acho que esse é o... E aí, no exercício do Tetra Dynamics, é aquilo que o Chan fala, tem hora que você tem que se colocar naquela posição, toma uma postura frente àquilo, se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do Lula, se coloca no lugar né? Fazer esse exercício. E aí eu percebi que a intolerância que eu estou falando, que eu estou vendo em tudo, chegou um momento que eu passei a ficar intolerante, na verdade, a todas as formas. E mais especificamente dentro de casa, aí você começa a identificar onde que estão as suas falhas no sistema. Eu tinha colocado cinismo e tinha arriscado, troquei por intolerância, que é um pouco a mesma, o primo chique, né? Porque o cinismo também te dá uma posição, eu estou evoluído, eu já, né, resolvi as questões, já sei o que vai dar. Acho que o Brasil vai sair raiva com humor. E aí acho que o Brasil vai sair muito fortalecido. Eu penso que a gente tem um papel fundamental, mas não acho que é pelas vias tradicionais, né? E será que é esse cansaço, esse momento exaurido das pessoas, porque as pessoas estão
você comentou bem no começo, né? Então talvez seja que vai fazer com que as pessoas comecem a pensar em outro estágio. Estou cansado de tomar esse partido, sabe aquela história? Estou cansado dessa história. Será que isso abre espaço para outro estágio? Do ponto de vista coletivo, as teorias todas de transformação, quando a gente olha as grandes transformações, elas foram feitas por poucas pessoas, né? Não é quem puxou a Revolução Francesa, foi meia dúzia de caras. Todos esses movimentos são feitos por pouca coisa, que aí isso é um pouco até e algumas pessoas que eu até entendo do lugar que elas falam, quando eu falo, não tem nenhuma liderança puxando uma conversa de uma agenda de futuro para o Brasil. Né? Todas as conversas, a pessoa que talvez tivesse mais legitimidade para fazer isso, não está fazendo, que é a Marina. Né? Eu tenho me decepcionado com a postura da Marina, mas talvez ela fosse a única liderança que tem 20 milhões de votos e fala, não, peraí, não é nenhuma coisa nem outra, vamos construir uma agenda de futuro para o Brasil, pensando nas nossas vocações, como é que a gente converge para um projeto de futuro, e não tem ninguém fazendo essa articulação. Então, é isso que me deixa um pouco pessimista, porque eu não consigo, até agora não apareceu nada nem ninguém, e pode ser que eu esteja completamente equivocado, mas na história, até com base em todas as pesquisas e as evidências de como as transformações ocorrem, as evoluções ocorrem, é uma pequena quantidade de pessoas que sustenta uma outra solução num outro nível, que puxam o sistema todo. Essa ideia de que a solução vai sair das grandes massas, não vai. E é muito fácil de ver o que está sendo articulado pelas grandes massas. Ou seja, tem um monte de energia, ou um monte de calor, que eu não sei exatamente que tipo de energia que tá produzindo nesse sentido de construir uma proposta, um projeto, que é por isso que eu me animo, falo, bom, como é que a gente pode criar engajamento para começar a articular uma conversa que se coloque nessa perspectiva. Né? Então, segura isso para falar de novo depois de um parênteses, porque então vamos nos colocar aqui agora, já que você falou em várias perspectivas. Tá bom, então tá aqui agora o Brasil para ser cuidado, governado, enfim. E aí, eu sempre falo isso aqui, nós temos ainda nas capitais pessoas vivendo do lixão. Tem isso? Tem. Um monte. Aí nós temos mais de 200 nações indígenas diferentes. Mais de 200 nações indígenas diferentes. Aí nós temos bolsões de violência nas grandes cidades. Aí nós temos burocracia, nós temos fundamentalismo em algumas áreas, nós temos uma série... Aí tem as multinacionais, estão todas aqui também, do mundo todo. Se você quer modernidade, você quer estar aqui também. Aí nós temos ONGs, então falando em níveis de consciência, nós temos ativos no Brasil, todos os níveis de consciência. Como é que você faz com essa complexidade? A gente já foi para o sertão, se embrenha lá no meio do sertão, o que a gente viu ali? Aí vai para o sul, aí você vai para o sul, parece que é outro país, mas nós estamos falando dentro do país. Aí vamos para o Pantanal, você foi para o Acre, a gente foi para o Amazonas, aí a gente vive aqui em São Paulo, aí tô aí, ó, governa. Com tanta diversidade. Não, é muito complexo. Complexidade, diversidade, complexidade. Não tem nada fácil. Por isso que eu vejo como um desafio. Por isso que eu vejo como desafio. Você pega um cara como Obama, por exemplo, que nitidamente é um cara de segunda camada de consciência. O cara que, sei lá, para mim depois do Mandela, o cara que eu mais admiro como liderança. Mas olha, ou seja, ele ainda assim fez um monte de coisa, está fazendo, vai deixar um legado maravilhoso, mas a limitação de impacto dele... tanto que agora, assim, o cara vai para Cuba, ele não consegue derrubar o embargo em Cuba porque o Congresso tem de maioria republicana e para retalhar ele não faz isso. Né? Cara, faz sentido fazer embargo com Cuba nessa história do campeonato? Quer dizer, você fala, no país mais desenvolvido, blá, 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 você fala... talvez é o que a Trino falou, assim, está falando de gerações e gerações, mas como é que a gente pode... honrando tudo que nos incomoda, começar a discutir alguma coisa que saia da polaridade e efetivamente cria energia de um projeto de futuro, que eu acho que esse é um papel. Né? E a última vez que a gente estava lá, o taxista, o que ele falou?
Os caras tem Estava onde? Nos Estados Unidos? Os caras que são mais de republicanos, conservadores, detestam o Obama. O cara não consegue admitir que tem um presidente negro, tem um monte de coisa super complicada, né? Mas voltando, eu acho que a complexidade aqui, eu acho que falar de um projeto... Sistemas complexos, né? É o Papa, né? E a dificuldade dele é fazer a agenda andar Tem outros caras que têm um nível de consciência alto. Seguramente. Não, essa história dele em Cuba, né? Ele e o Ele que puxou essa, falei em puxar a agenda, foi ele que puxou essa agenda da reaproximação de Cuba então é com os Estados Unidos. possível. Alguém imaginava essa Obama ainda nesse mandato dele, ele está fazendo uma visita a Cuba? E aconteceu. Então, às vezes, por isso que eu sinto, tudo bem, eu tenho aí, a minha sombra é o pessimismo, porque eu tenho esse outro lado que Marcelo... Quase poliano. Porque, assim, quando eu vejo isso, que eu vejo essas cenas, eu falo, não, tem soluções, tem caminhos de solução. Se a gente vai seguir, mas que tem. Eu posso não saber, né, a solução de um problema. Todo problema tem solução, eu tenho essa crença. Eu posso não saber ainda a solução. Mas tem aquela cena, quando você vê o Papa fazendo essa agenda andar para o caminho que ele está fazendo de respeito entre as religiões e... Então, ele levou 3 anos e ainda assim Obama vai lá, visita e não consegue derrubar o embargo que o país dele tem. Que é o que eu acho que é legal de olhar para essa situação, de um lugar de dignidade, de desastre e de equanimidade. De dignidade tem solução. Pega o papo Obama, cara, vai resolver. Vai resolver. Pega o outro lado e fala, mesmo com esses caras... Catástrofe, não vai resolver. Continua rodando o Cadillac de anos 50 na minha Havana. E o lugar de equanimidade. Outro dia eu ouvi isso do Jeff Salzman, que é um cara da Integral, que fala, pra gente que está vivendo nessa época, é absolutamente dolorido, porque eu estou no meio da confusão. Mas é só a evolução acontecendo do jeito que ela tinha que acontecer. São os vários níveis de consciência emergindo do jeito que eles tinham que emergir e o conflito natural entre eles que está emergindo. Então, desse lugar, a realidade é perfeita e está tudo certo do jeito que ela está emergindo. Relaxa. Que é o lugar de equanimidade, relaxa e... Aproveita. Agora, se a gente a Trino deu uma perspectiva assim que parece que é uma jornada de muitos e muitos e muitos... centenas, talvez milhares de anos. Pode ser menos. Pode ser menos. Mas na hora que a gente olha um pouco da história, será que demora tanto assim? Eu sou esperançosa. Poliana. De novo, 1.500... Quantos anos tem o Brasil? Tem os índios todos, mais... 500. Não, e democracia, ou então vai... 20 e poucos anos. E independência, e liberdade dos escravos. Gente, vê isso. É pouco tempo, né? Não, o próprio sistema democrático no planeta tem... no planeta. A democracia mais antiga, acho que é a Inglaterra, né, que tem 1000 anos. Lá. Mas mesmo assim a gente está no limite. Essa democracia, do jeito que a gente conhece, não está mais funcionando, né? Este jeito... Concordo. Mas talvez seja agora mesmo que se dá uma chacoalhadinha na história e cai umas 3 goiabas e a gente faz uma outra o que eu acho que a gente, talvez de novo trazendo para a primeira pessoa, como é que a gente vivencia tudo isso de um lugar de integridade, talvez reconhecendo que seja, não enquanto a gente estiver vivo. Mas aí não podia, já que você está falando isso, um pouco do veneno e do remédio, né? Senão a gente fica também, a gente não trouxe... Tá, eu percebo, eu dou nome, eu reconheço em mim, em outras áreas, né? Integro, e aí como é que eu transformo? Porque não adianta, pega o lixo precisa reciclar, trazer o lixo, ficar olhando para o lixo, entendeu? Lixo emocional, né, que a gente está mexendo. Então, como é que recicla isso agora? Como? Qual é a vantagem de ser desesperado? Porque, vamos para acho que até para entender, tem o outro polo, tem o desespero, vamos para o outro polo. Qual que é o outro polo extremo? Calma. Passividade. Não, total, mais que calmo é uma coisa legal. Passividade. É assim, apatia. É mais que passividade, é uma coisa assim, né? Então, percebe que... Então, peraí, qual que é o remédio disso? O que eu posso extrair desse desespero? Nem apatia, nem desespero. É o quê? Sei lá, me passa uma assertividade, de repente? Não. É o quê? A energia. Gol de mão. Gol de mão? Do desespero para assertividade. Gol de mão, porque tem que ser...
Assim, deixa eu explicar. Tem que ser conversar, assim. Tipo, veneno da cobra cria o antídoto, mas não dá do veneno da cobra você criar antídoto de picada de aranha, né? Tem que ser... Tem que ser picada de cobra. Então vamos lá. Desespero e apatia. Porque apatia é uma coisa sem movimento, é uma coisa de um... Desespero pode ser de mesmo. movimento. Pode ser fluxo. Movimento, iniciativa. Também. Iniciativa, fluxo. Porque Movimento, apatia... Movimento. Que é bom, né? Isso eu acho legal. Qual outro? Antídoto de manipulação, né? Eu acho que é de persuasão, de influência, capacidade de influenciar e ser influenciado. Assim. De diálogo até. Né? De mentira. De diálogo. De mentira, é verdade? Não, que não é verdade. Não é verdade? Não, porque é Não sincerocídio. Que não é verdade, não é mentira. Lembra? Porque, tá. né, se você vai dar Sim. mentira, qual que é o outro polo? É o sincerocídio, que daí é ruim. Sincerocídio. Acho que tem alguma forma de proteção, né? De mentira, de alguma forma de... Ou reflexão? Não, tem uma coisa da mentira no sentido de autoproteção. Às vezes você está fazendo isso até para ganhar tempo, de se colocar, então de alguma forma de você usar a adequação dos contextos, dos ambientes. Então... Segurança? Segurança. No sentido de como você se coloca nos ambientes, né? De ser... Eu acho que aí é assertividade, né? Você coloca Da que mentira? precisa falar. Não, é que quando a gente fala do antídoto, ele não é o antônimo, não é o oposto, mas é a quantidade certa, na dose certa, ela de alguma forma é curativa. Né? Isso. Então, e aí sendo usado com consciência, tipo... Mentiras sinceras, interessa. Tipo... O que nem o médico, né? Sabe, e a gente sabe isso, e estamos vivendo isso agora, a pessoa está diagnosticada com câncer. O médico fala, não, pelas estatísticas, 95% das pessoas você tem 5 meses de vida. E de alguma forma você determina para a pessoa e a pessoa passa a acreditar naquilo. E a gente sabe que tem 5% de pessoas que podem viver até 5 anos. Então como é que de repente, você contar uma mentira para aquela pessoa, até para que ela crie um contexto, e se aquela mentira funcionar para a pessoa ter energia de, em vez de viver mais 5 meses, viver mais 3 anos, de alguma forma é nesse sentido que eu estou falando qual é o antídoto, de como é que você, de alguma forma, se coloca sem ser ofensivo, sem ser... Aliás, tem um livro muito legal, Amor, Medicina e Milagres, do Bernie Siegel. Ele conta exatamente essa história, é bem legal. Da verdade e da mentira. A gente está vivendo, você vive isso, eu trabalhei no Fleury 2 anos, o que eu aprendi para falar desse tema, né, que a única coisa que a gente sabe com medicina é que é ciência completamente inexata, é mais arte do que ciência, porque e a gente atribui tanto para o médico, né, porque o médico fala, não, você tem isso, você fala, não, eu tenho. Aí você vai no outro médico e fala, você tem isso, fala, ih, caramba, eu tenho, mas ele é diferente desse tenho. O que será que eu tenho mesmo? Então, tem esse livro aqui também, né? Não sei, estou começando a ler. Isso é muito bom, do Sandel. Né? Fala bastante um pouco. Legal, hein? Ele trata essas polaridades. Legal. No aspecto jurídico. O Marco Baltazar está colocando aqui diplomacia. Diplomacia, é verdade. Olha, boa. Etiqueta, né? Que é a pequena ética. Eu aprendi isso com o Rodolfo Botilo. Né? Etiqueta é a pequena ética. Etiqueta. Que é a forma de você conviver, interagir. Bonito, hein? Aprendeu mais um. O que mais? A sua, qual que é? Eu falei aqui, eu falei desonestidade, agressividade e falei hipocrisia também. Então. Qual que é a vantagem de ser hipócrita? Vantagem não... O remédio. Na dose certa de hipocrisia. Porque a diferença do remédio e do veneno é a dose. É parecido com a mentira, tem uma certa diplomacia, uma forma de se relacionar com a realidade. Tem até um bom humor, né? Tem, usando humor, envolvimento. Mas o hipócrita, ele não quer convencer o outro daquilo. Convencer ou ofender? Não, tô falando sério. Eu não sei. Pega nele. Não, tô pensando. Tô me vendo aqui, peraí. Tô me vendo. Hipocrisia não tem a ver com não admitir? Não admitir? Fugir? Parece. Tá, então tá um pouco ligado à mentira, né? Ou dor da consciência. É contradição. Contradição, pode ser.
Porque no Hipócrita aparece isso, né? Ele fala uma coisa Uma que incoerência. você... Isso. Então, talvez aí... A flexibilidade. Coerência uma também. flexibilidade, não. A vantagem do Hipócrita é a capacidade de dançar e de estar em 2 lugares, ser flexível. Assumir várias perspectivas. Porque quem não tem essa visão elástico, das né? várias perspectivas mais te chama de hipócrita. Fala, peraí. Agora você vai a favor. Daqui a pouco você. Como é que você consegue entender o Lula? Já dá um monte de confusão. Mas como é que você. O que é isso de perspectiva? Você entender o ponto de vista. Talvez assim? até. Boa. Era legal ver a etimologia, mas se for de hipo, de menos, e de crítica, se for do crítica, já pode tá ser de ter baixa visão crítica, o que de alguma forma te permite ser mais aberto. O hipócrita permite ser mais aberto. Mas permeável, né? Significa inicialmente separar gradualmente. Eu falei hipocrisia, eu botei hipócrita aqui. Separar gradualmente ou representar um papel, fingir. Vem de hipocrisia. Legal ver a etimologia mesmo. Se aqui. for o hipo, do hiper-hipo. Do grego, hipo significa fingimento. Não, vem de outro lugar. É do grego, não é latim? É do fingir. Vem de fingimento. Beleza. Sim. Que é o oposto do sincero, né? O sincero também é do grego, que é sem cera, que eram só homens que interpretavam, homens que interpretavam no teatro, e alguns atores conseguiam interpretar sem cera, sem máscara. E que de alguma forma vem dos pilares de mármore, porque alguns pilares eles fechavam, tinha algumas falhas, eles fechavam com cera. E eles levaram dessa ideia dos pilares perfeitos sem cera para a ideia do teatro que a gente trouxe para agora. O cara tá meio filosófico. Não é? Legal, né? Pode deixar a barba de novo. Sem cera. Superficial. Muito bom. Muito bem, Mauricião. Fechamos, né? Fechamos. Que legal, cara. Muito bacana. Boa conversa. Eu senti assim um tom de prazer na hora que vocês interpretaram essa história, então você sentiu ela menos poliana e foi legal, bem legal. Queria agradecer vocês de novo para a gente poder estar aqui e agradecer todo mundo que esteve com a gente aqui, que vai continuar a conversa aqui, a gente fica mais um pouco e podemos jogar a conversa fora. Você pode relaxar um pouco. Tudo certo. Obrigado vocês que estiveram com a gente, obrigado pessoal que colaborou aqui no chat, bastante gente aqui trocando ideia. Fizeram um evento paralelo aqui com discussões. Muito legal. Obrigado, e gente. Você tem um agradecimento, pois né? Agora... Para Deus Irene. Ela mesma. Também que a gente anotou o nome dela aqui. Porque eu tive uma grata surpresa essa semana de Fortaleza, lá do Ceará. Uma pessoa que ela acompanha, né, desde a época dos diálogos, aí agora o Comover, não só os nossos diálogos, mas todo o trabalho. E ela então é uma fã aí do trabalho, do seu trabalho, do nosso né? Do nosso. E aí, de longe, então é legal saber, né? A gente sabe que vai pelo Brasil afora, mas alguém se dispor e ela veio só para estar perto. Então, foi muito Já tinha legal. tido uma de Porto Alegre que tinha vindo também. Porto Alegre veio, agora Fortaleza, então vai alcançando, né, as distâncias, aproximando as pessoas. Muito legal. Fica o agradecimento. Fica. Obrigado, gente. Obrigado muito vocês, bem. então, que estiveram com a gente. A gente se vê em breve, no próximo feriado. Um beijo para todos.